A aula de hoje é a correção dos exercícios de conjunção coordenativa e conjunção subordinativa. O primeiro exercício, vocês tinham que destacar e classificar as conjunções coordenativas. O pois. Gosto muito de dançar, pois faço jazz desde pequenina. Então, a conjunção aí é pois e ela é uma conjunção coordenativa explicativa, porque ela está antes do verbo. Letra B, a conjunção é o e. Driblou o adversário e chutou para o gol. Então, ela é uma conjunção coordenativa aditiva, tá adicionando informação. Letra C, temos a conjunção e também. Guardou os chinelos e deitou-se. É uma conjunção coordenativa aditiva, dando a ideia de adição. Não se desespere, que. Então, aí temos a conjunção que. É uma conjunção coordenativa explicativa. Letra E. Olha aí o pois, igual a da letra A. Só que esse pois está após o verbo. Deve, pois. Quando pois está depois do verbo, eu tenho uma conjunção coordenativa conclusiva. F, por conseguinte. Essa conjunção exprime a ideia de conclusão. Então, ela é uma conjunção coordenativa conclusiva. Letra G. A conjunção é ou dá a ideia de alternância. Então, é uma conjunção coordenativa alternativa. H. A conjunção é nem. E o nem também dá a ideia de alternância. Então, eu tenho uma conjunção coordenativa alternativa. E, como também. Então, olha lá, ela não só chorava, como também rasgava as cartas. Então, esse como também, né, vindo depois de não só, dá a ideia de adição. Então, é uma conjunção coordenativa aditiva. 2. Vocês tinham que juntar aí as orações usando uma conjunção coordenativa. Então, a letra A é a explicativa, né? Poderíamos colocar outras conjunções? Vocês poderiam, não teria problema, tá? Eu tô dando um exemplo aí, colocando uma porque. Os atletas merecem um longo descanso porque o campeonato foi muito duro. B. Você é um grande amigo nosso, portanto, logo por isso contamos urgentemente com sua ajuda. Ela é uma pessoa competente, mas, porém, todavia, contudo, entretanto, capaz de falhar algumas vezes, como qualquer um de nós. Ele quer ficar rico. Logo, portanto, por isso deve trabalhar com muito afinco. Não desanime diante das dificuldades, porque a recompensa vale o esforço. O velho pai sofria com isso, mas, porém, todavia, não chorava nem maldizia a sorte. O exercício 3, eu tenho aí as conjunções como e desde que. Essas duas conjunções, elas podem adquirir sentidos diferentes conforme o seu contexto. Então, na letra A, como não havia recursos financeiros suficientes, as obras ficaram paralisadas. Então, qual foi a causa, né? O motivo das obras ficarem paralisadas? Não haver recursos. Então, esse como no início da oração, ele dá a ideia de causa. Então, eu tenho uma conjunção subordinativa causal. B. Fizemos a pesquisa como o professor indicou. Esse como, ele dá a ideia de conformidade, né? Conforme o professor indicou. Então, é uma conjunção subordinativa conformativa. Você é meiga como uma flor. Eu estou com
comparando. Então, é uma conjunção subordinativa comparativa. Então, logo, a conjunção como, ela dá a ideia de causa, conformidade e comparação. Como que eu descubro? Através da análise da oração, dentro do seu contexto. Desde que você apresente justificativa, poderá faltar a reunião. Então, aí eu estou dando uma ideia de condição, né? Qual é a condição para você faltar à reunião? Apresentar uma justificativa. Então, é uma conjunção subordinativa condicional. Estamos morando aqui desde que a cidade foi fundada. Aí, esse desde que está dando a ideia de tempo. Então, é uma conjunção subordinativa temporal. 4. Vocês tinham que analisar as orações, né? Identificando e classificando as conjunções subordinativas. Letra A menos que. E aí é uma conjunção subordinativa condicional, da condição. Falou tão alto que. Olha lá, na primeira oração eu tenho a palavrinha que está intensificando, tal, tanto, tamanho, indicando uma consequência. Então, a conjunção é o que? E é uma conjunção subordinativa consecutiva. Você parece ser calma como sua irmã. Então, olha aí, o como. Eu estou comparando. Conjunção subordinativa comparativa. A medida que dá a ideia de proporcionalidade. Então, eu tenho uma conjunção subordinativa proporcional. Assim que chegou ao trabalho, procurou iniciar as tarefas a que lhe eram atribuídas. Então, isso está dando a ideia de tempo. Conjunção subordinativa temporal. Quando você desocupar. Então, olha, esse quando dá a ideia de tempo. Conjunção subordinativa temporal. Conforme me indicou, conforme é conformidade, então conjunção subordinativa conformativa. É de extrema importância, oitavo ano, decorar, memorizar as conjunções subordinativas. Ajuda muito, porque eu bato o olho na minha oração e eu já sei qual é. Claro, como no exercício 3. Lembrando, como, desde que, depende do contexto, mas eu já tenho que ter em mente que o como pode ser causal, conformativa e comparativa. Eu não vou pôr lá que o como vai ser uma consecutiva, ok? Leia a seguinte oração. E eu sou acaso um deles, conquanto a prova de ter a memória fraca. Esse conquanto é a ideia de concessão, ideia contrária. Já a produção de petróleo não é suficiente para atender a demanda, embora a dependência externa no setor tenha conhecido. Então, a mesma coisa, ó, conquanto, embora, ideias contrárias de concessão. Ouviam-se amplos bocejos fortes como o marulhar das ondas. Então, o como, causal, comparação, né? Lembra lá que a gente já viu, conformidade, aqui há comparação, né? Então, os bocejos, eles eram fortes como o marulhar das ondas, então, comparação. Entrando na faculdade, procurarei emprego. Então, esta oração aí, ela tá dando a ideia do quê? Concessão, ideia contrária, né? Oposição também é uma ideia contrária. É a mesma coisa. Só que, entrando na faculdade, procurarei um emprego. Tá dando a ideia contrária? Não tá, né? Eu procurarei um emprego se entrar na faculdade. Né? Então, entrando na faculdade, qual vai ser a condição para eu procurar um emprego? Eu entrar na faculdade. Então, aí é a condição. Os banqueiros já puderam comemorar o investimento, pois o índice de risco de instabilidade do Brasil caiu. O pois, lembra lá, o pois, ele tem duas classificações, ele tem duas ligações semânticas. Ou é uma explicação, ou é uma conclusão.
O pois está antes do verbo, né? Olha a oração. Pois o índice de risco de instabilidade do Brasil caiu. Pois está antes do verbo cair. Então, aí dá a ideia do quê? De explicação. Da própria garganta saiu um grito de admiração que Cirino acompanhou, embora com menos entusiasmo. Então, embora, ideia de concessão. Um dia você ainda vai olhar para trás e ver que os problemas eram, na verdade, os degraus que te levaram à vitória. Tá bom, pessoal? Então, agora a gente está num momento aí que nós estamos nos adaptando, temos muitos problemas aí para serem resolvidos, mas com certeza todos esses problemas vocês vão conseguir saná-los, né? E são os degraus que vocês estão subindo aí para a vitória. Espero que vocês tenham feito os exercícios, tenham conseguido. Para qualquer dúvida, mandando aí na Agenda Edu e logo eu vou fazer uma aula síncrona com vocês para a gente estar tirando as dúvidas, tá bom? Beijos!